Fala, meus amigos do canal, beleza? Eu novamente, Eduardo Breda, falando diretamente do canal Estradas da Vida Motociclismo. E eu estou aqui na rodovia Dom Pedro I, sentido interior, voltando de um rolezinho muito da hora com o meu amigo ali, ó, que tá na frente, o Júnior, tá? Um rolezinho que a gente fez até a estância turística ali na cidade de Joanópolis, tá? Se você quiser saber, ver esse rolê aí melhor, ele vai estar aí na playlist aí do Observações Diárias. E você que está vendo esse vídeo aqui sobre dicas, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre dicas de segurança relacionado com o quê? Condução de motocicleta em condições de incidência de raios. Como é que é? É isso aí, meu camarada. Nós estamos aqui andando, ó, o tempo hoje deu uma estabilizada, choveu bastante aqui em São Paulo esses últimos dias, né? Acho que no Brasil todo, né? Mas hoje deu uma estabilizada, proporcionou assim um rolezinho até legal, fresquinho, tudo de boa. E eu aproveitei aí, né, vendo essa circunstância, eu aproveitei para lembrar de um assunto muito relevante sobre questão de segurança, que é a tocada de moto, justamente aí debaixo de chuva, ou mais especificamente debaixo de chuva, mas com incidência de raio, ou seja, aquelas tempestades de raio. Quero falar um pouquinho para vocês sobre os perigos desse tipo de pilotagem, beleza? Mas antes, vamos aí a vinhetinha aí do canal e aí a gente pega com firmeza. Vamos lá! Bom, agora que a gente voltou aqui, vamos falar diretamente então aí do que a gente disse, segurança em pilotagens de motocicleta, sobre condições atmosféricas de incidência de raio. Galera, às vezes a gente está pilotando aí, quem gosta de viajar, principalmente, né, pega tocadas aí, viagens aí de fazer 500, 600, 800, 1000 km num dia. Meu, é normal você pilotando aí durante cerca de 12 horas, 10 horas, 12 horas, você acabar justamente aí cruzando aí em situações aí de pegar chuva na estrada, né? Pegar chuva na estrada não é problema. O problema começa quando a gente pega as tempestades, não só pelo fator água, né, vento e tudo mais, mas incidência de raio. Qual é o perigo disso? Bom, antes de eu falar do perigo e tudo mais, vamos falar de alguns mitos relacionados ao assunto aí de descargas elétricas. Primeiro vamos falar sobre o raio, vamos falar aí sobre a formação dos raios. Os raios, pessoal, nada mais são do que descargas elétricas, certo? Que ocorrem justamente por um diferencial de potência, ou seja, de energia entre um polo e outro. Isso pode acontecer da Terra para uma nuvem, certo? De uma nuvem para outra nuvem, ou de um lado de uma nuvem para outro. Basta ter um diferencial de potência entre positivo e negativo, e a tendência é a energia tentar se equalizar, e aí onde é que ocorre a descarga atmosférica. Nessas condições, pessoal, o perigo para nós, obviamente, é quando o raio ele ocorre justamente da onde? Da nuvem para a Terra, tá? E aí, nós aqui pilotando a nossa motocicleta, isso pode sim se tornar um perigo para nós. Porém, no dia a dia a gente aprende algumas coisas aí, né, que são mitos, como por exemplo, o primeiro dela. O pneu de borracha é isolante, ele por si só não deixa a gente tomar um choque, um raio, porque o pneu vai isolar a gente, então o raio não vai cair na gente. Mentira, tá? É falso. Na realidade, o raio ele tem uma alta voltagem, uma voltagem muito grande, certo? E materiais isolantes, eles têm justamente a sua capacidade isolante até determinadas cargas elétricas, determinadas voltagens, tá? Então isso é o que a gente chama de resistência dielétrica.
tá? Só que um raio, como a voltagem dele é muito alta, mas muito alta mesmo, ele consegue romper a maioria justamente da resistência dielétrica dos materiais, fazendo com que todos eles acabam se tornando condutor, inclusive nesse caso a borracha. E aí a gente começa justamente quebrando esse primeiro paradigma, que a borracha ela é isolante, então por isso a gente poderia pilotar tranquilamente a motocicleta sem perigo, tá ok? Segundo, é que a gente fala, como a gente está em movimento, né, não teria perigo, porque o raio só cai em algo que está parado. Galera, a velocidade de um raio é de cerca de 400 mil quilômetros por segundo. Tá? Então, meu camarada, você pode estar aí com a sua speed a 280, 300 km por hora, que seja, tá? Que para um raio é a mesma coisa que você tivesse parado como essa placa aí, ó, na estrada, entendeu? Então, isso é mentira, tá? Não importa a velocidade que você esteja, tá? Você pode ser atingido tranquilamente por um raio. Então, é fake, mais uma mentira relacionada, mais um mito relacionado a isso daí, tá? O fator é também, com relação a essa questão, é que um raio, pessoal, ele é como você ganha na loteria. Um raio cai em você como você ganha na loteria, certo? Porém, gente, se a gente for parar para pensar, constantemente a gente está vendo gente ganhando na loteria. Então, constantemente a gente vê raios caindo aí, justamente em quê? Em pessoas, em obstáculos, árvores, casas, inclusive o que? Veículos, tá? Carros, por exemplo, tá? A internet aí tá cheia aí de alguns vídeos aí de veículos sendo atingidos por raios, e nesse caso aí eu vou deixar até alguns vídeos aí para vocês verem, tá? Atingindo aviões, tá ok? Avião, sim, avião, tá? Avião também é atingido aí por raio e tudo mais. Mas e motocicleta, que é o que interessa pra gente? Também, cara, obviamente eu não consegui nenhum vídeo, né, na internet aí sobre motociclista, né, sendo atingido por raio, porém isso não significa que não ocorra, tá? Pelo contrário, nós temos relatos, inclusive aí também você pode encontrar esses dois casos que eu vou citar aqui, de motociclistas que faleceram justamente por terem sido atingidos por raios durante aí o seu deslocamento, tá? Debaixo justamente de uma tempestade. O primeiro caso a mencionar foi na altura ali de Taubaté, na rodovia Presidente Dutra. Vai fazer cerca de um ano, um casal foi atingido justamente aí por um raio, e infelizmente o casal veio a falecer.
Outro caso aí que você pode encontrar aí é de um motociclista do Rio Grande do Sul, que também sofreu aí uma descarga elétrica, atmosférica, e também veio a falecer. O motociclista morreu durante o temporal que caiu na região metropolitana na tarde de ontem. O homem de 36 anos foi atingido por um raio em um trecho da BR-290 quando voltava do trabalho. No capacete, a marca da descarga atmosférica. Jauri do Nascimento foi atingido enquanto trafegava pela Freeway no sentido Porto Alegre-Litoral. Chovia muito e o tráfego era intenso na rodovia. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça e no abdômen. Jauri chegou a ser encaminhado ao Hospital Dom João Becker, em Gravataí, mas morreu poucas horas depois. Então, isso prova que motocicletas também podem ser atingidas. Mas aí que começa a diferença entre justamente o que? Um carro e uma moto. Quando você está dentro de um carro e um carro é atingido, né, ou até mesmo dentro de um avião aí, e você é atingido por um raio, olha o que eu disse, você está dentro desses digamos, veículos, né, de transporte. Então, você não sofre a incidência justamente da passagem daquela corrente elétrica, tá? Isso é o que a gente chama do fenômeno ou do, né, digamos assim, do efeito físico gaiola de Faraday. Eu já vou falar aí sobre essa questão da gaiola de Faraday, inclusive vou falar sobre Faraday, né? Então, a passagem da corrente elétrica, ela ocorre por volta da carcaça, digamos assim, seria tanto do carro quanto do avião, certo? E as pessoas que estão dentro, elas ficam isoladas eletricamente num campo, digamos que neutro, tá? E assim não sofre a passagem da corrente elétrica, ou seja, não sofrendo nenhum dano, certo? Isso ocorre porque a corrente elétrica, quando ela passa, né, justamente pelo corpo, digamos assim, metálico aí, a tendência justamente das cargas iguais, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, é se repelir, e elas ficarem o mais distante possível. Então, elas passam por toda a volta justamente daquela carcaça, fazendo com que o seu centro fique justamente isolado, neutro. E assim não ocorra a descarga pelo meio dela, tá ok? Esse fenômeno você pode até fazer uma experiência bem simples, né? Que isso ocorre com todos os campos eletromagnéticos. E você pode pegar, por exemplo, o seu celular e embrulhar ele num papel alumínio. Você vai ver que ele não vai mais receber chamada, ele não vai receber mais sinal, porque o papel alumínio acaba formando aí justamente essa gaiola de Faraday, né? Por ele aí, né? Você pode até fazer essa experiência. Liga para ele sem estar no papel alumínio, depois embala ele no papel alumínio e liga novamente, você vai ver que ele vai dar caixa postal, tá? Então, é por isso que as pessoas aí que estão dentro de um avião ou dentro de um carro, quando são atingidos aí justamente por um raio, não venham a sofrer, não sofrem, né, na realidade, nenhum tipo de dano, desde que, é óbvio, não esteja com o bracinho para fora, por exemplo, no caso do carro. O avião obviamente não dá, né? Mas no caso do carro aí, não esteja com o bracinho para fora, entendeu? Do veículo ali e tudo mais, em contato com a carcaça do lado externo, beleza? Do veículo. E a moto? Bom, a moto, meu camarada, infelizmente, isso não ocorre com a motocicleta. Por que que não ocorre? Porque a motocicleta, nós não estamos dentro, nós sim estamos em cima dela. E o fato de nós estarmos em cima da motocicleta faz com que, quando o raio nos atinge, ele vai passar, nós vamos ser o condutor, ele vai passar por nós, esse raio, tá? E aí ele vai, o raio, ele sempre tem a tendência de buscar o caminho, digamos assim, com menor resistência elétrica para que ele possa passar. O ar, ele naturalmente não é um condutor elétrico, ele é um isolante elétrico, o ar. Porém, como eu disse, uma descarga elétrica de um raio que tem alta voltagem, o raio ele começa se formando justamente com uma passagem de uma carga elétrica primária, digamos assim, chamada de raio guia, digamos assim, que ele vai o quê? Ionizando o ar, ou seja, separando aí as moléculas do ar eletricamente
de tal forma que ela se torne um condutor, tá? E depois a descarga secundária, e a essa sim, com grande voltagem, passa por ele, tá? E segue justamente o traçado que o primeiro raio guia assim passou, né? Veio. Acontece que quando ele se aproxima justamente, por exemplo, da Terra, né? Um raio vindo da nuvem, por exemplo, para a Terra, quando ele se aproxima da Terra, ele vai tentar pegar o caminho onde ele, obviamente, como eu disse, tem a menor resistência, ou que ele consiga justamente passar, de ter um condutor melhor. E aí, corpos sólidos, neste caso, né, independente dele ser material ou não, dele ser, desculpa, metálico ou não, tem uma capacidade justamente de condução elétrica bem melhor do que o ar. Então, por isso, o raio tem tendência de atingir aí árvores, ou qualquer outra estrutura mais alta, né, que esteja próximo a ele. Agora, imagina você rodando, sei lá, num pampa gaúcho ou, né, sei lá, numa daquelas estradas argentinas, né, assim, onde não tem nada, é uma planície gigantesca, só aquela estradão cortando. E aí o que que acontece? Você pega e faz o quê? Tá passando lá com a sua moto, começa uma chuva. Pô, você vai ser o ponto mais alto. E aí de repente esse raio vem e pega certinho em você. Então é perigoso sim, tá? Pilotar motos em condições atmosféricas de incidência de raios. Então a dica de segurança é o quê? Pare, meu camarada, pare, se abrigue não debaixo de uma árvore, pelo amor de Deus, mas sim numa estrutura fechada, ou seja, num prédio, tá? Dentro de um posto de gasolina, numa loja de conveniência, algum local aonde justamente possa ter aí a condição aí que a gente disse aí, que faça a chamada gaiola de Faraday, tá? Ou seja, que se houver uma descarga elétrica, você esteja protegido no interior dele, ou até mesmo dentro de um carro, tá ok? Mas em cima da motocicleta não é um local seguro, tá? E aí, já aproveitando e dando uma deixa, já que esse canal geralmente fala de história e tudo mais, né? Eu vou falar aí de Faraday. Quem foi Faraday, né? Michael Faraday, ele é um britânico, viveu na Inglaterra, estudou na Inglaterra e fez suas contribuições, obviamente, Europa fora e tudo mais aí na área da ciência, pesquisando. Mas Michael Faraday começa justamente sua trajetória de vida ressaltando que ele estudou, mas ele não foi um cientista como muitos outros, que teve aquela oportunidade de estudar em grandes academias, tá, de ciência da época e tudo mais, aprender com grandes mestres e tudo mais. Ele era de origem de uma família humilde, tá? E teve apenas um ensino, digamos assim, básico, né, da época, né? A educação, eu não digo assim, fundamental, não a educação fundamental que a gente conhece hoje aqui no Brasil, como primeira, segunda, terceira, sei lá, série e tudo mais, primeiro grau. Mas digamos que sim, foi uma educação assim que era básica para a época apenas. Não se aprofundou, digamos assim, nos ensinamentos dele. E o fato justamente dele não ter esse acesso a essa educação melhor era justamente que ele vinha de origem de uma família simples, humilde. Porém, isso não impediu, né, que Faraday continuasse mantendo justamente o seu interesse pela ciência e tudo mais. E com 13 anos de idade, Faraday foi trabalhar numa encadernadora de livros, tá? E nessa encadernadora de livros, a função dele, obviamente, era encadernar os livros, e ele aproveitava justamente após fazer esse serviço dele para ler muitos daqueles livros que ele tinha acesso. E com isso ele foi ganhando muita instrução, foi aprendendo mais sobre ciência, física, química e tudo mais, e se apaixonando, né, digamos assim, pela ciência. Nessa época também era bem comum a educação, digamos assim, né, a ciência ser como se fosse uma espécie de atrativo, né? Era comum, por exemplo, grandes cientistas de renome da época fazer, tipo, apresentações, palestras com apresentações dos seus experimentos físicos, né, para a sociedade. E a galera comprava a entrada para ir lá e ver essas apresentações, né? Imagina você vivendo nessa época, né,
que não tinha nem eletricidade, digamos assim, a luz, né? E o cara ia lá e fazia um experimento, digamos assim, aonde gerava lá um feixe de luz, por exemplo, saindo de um aparelhinho, de uma máquina. Pô, isso era como se você hoje fosse para um show de mágica, né? Então era comum isso daí, só que óbvio, tudo tinha um princípio científico que eles explicavam e tudo mais, né? E Faraday procurava justamente participar dessas palestras e tudo mais, em especial de um cientista da época, já renomado. Eu não me lembro o nome dele agora aqui, obviamente, para falar para vocês, mas eu vou deixar na descrição, aqui embaixo ou, né, aqui no vídeo. E aí Faraday ia em muitas palestras dele e acabou fazendo o quê? Até digamos assim, um compilado das palestras dele. Redigiu um compilado das palestras deles e com esse compilado ele encadernou e mandou justamente para esse tutor, digamos assim, dele, né, que veio a ser tutor dele mais tarde, pedindo justamente para ser um aprendiz dele. Só que ele rejeitou. Porém, tempos depois, devido a uma questão interna lá de um acidente que ocorreu, né, no laboratório lá, digamos assim, né, desse tutor do Faraday, ele veio aceitar o Faraday a trabalhar justamente com ele, assumiu o Faraday ali como assistente. E aí Michael Faraday teve a oportunidade de se aprofundar mais ainda nos estudos, na ciência, porque ele teve contato com outros pesquisadores, né, mais acesso a fazer experimentos e tudo mais. E Faraday se interessou especialmente por um campo, né, digamos assim, da ciência, ou por dois campos da ciência na época, né, que era o magnetismo e a eletricidade. Nessa época, o magnetismo e a eletricidade eles não eram vistos como uma única coisa, mas sim como dois campos diferentes, né? E Faraday justamente começou a estudar os dois e foi justamente através da influência, obviamente, de outro cientista, que eu também coloco o nome aqui depois dele, aqui para vocês, que percebeu justamente aí que as bússolas, né, que eram influenciadas por campos magnéticos sofriam alterações na presença de um campo elétrico. Ele começou a estudar justamente qual era a influência, né, entre um e outro, magnetismo e eletricidade. E Faraday foi justamente o cientista que teve êxito em fazer grandes experimentos, criar grandes princípios aí, equações e tudo mais, que depois vieram fazer base para outros cientistas, como por exemplo aí Albert Einstein, depois lá na frente no desenvolvimento da sua teoria da relatividade, por exemplo, que é uma das teorias também mais importantes da ciência. Então, galera, Faraday foi depois, mais à frente, quem também desenvolveu o quê? A teoria justamente da gaiola de Faraday, né, que ficou o nome dele, gaiola de Faraday, que era justamente explicando que quando algum objeto estivesse dentro de um corpo metálico e esse corpo metálico sofresse uma incidência de uma descarga elétrica, o objeto ou a matéria que estivesse dentro não iria sofrer aquela descarga devido justamente a esse campo neutro que eu já expliquei para vocês. Então Faraday se tornou assim notável digamos, no campo, na área da ciência, porém Faraday foi uma pessoa muito humilde. Ele, como era inglês, chegou a ser cogitado para receber aí o seu, digamos assim, título de Sir, né, pela rainha, digamos assim, da Inglaterra e tudo mais, porém, assim, rejeitou, nunca patenteou seus experimentos, porque ele entendia que as suas descobertas científicas eram uma coisa que era para ficar para a sociedade, para a humanidade e não para o seu proveito próprio, e viveu, digamos assim, uma vida humilde, básica, digamos assim, né? E enfim, foi dessa forma que ele viveu e dessa forma que ele contribuiu, né? Eu não vou contar todos os outros feitos, ele teve outros feitos obviamente importantes aí na área da ciência, mas ele foi uma pessoa assim, de grande renome. E o que me chama a atenção, que assim, que me faz dele, para mim,
um dos cientistas mais importantes, é justamente a persistência dele, né? Ele prova, principalmente em dias atuais, onde hoje nós temos uma grande facilidade de acesso à educação, através justamente da internet e tudo mais, e a gente vê uma grande massa da nossa sociedade ignorando essa facilidade e buscando justamente cada dia mais entretenimento fácil, ou de baixo, digamos assim, de baixo conhecimento. Deixa eu segurar porque eu sabia que esse guerreiro não estava me vendo. É complicado, hein, mano? Enfim. Então essas pessoas preferem se divertir aí com coisas fúteis, digamos assim, né? E ele mostra que é totalmente diferente a condição, porque ele durante muito tempo não teve acesso à educação, não teve apoio, digamos assim, direto, mas isso não o impediu. Ele correu atrás, estudou, se esforçou, leu livros, pediu para ser aprendiz aí de uma pessoa mais renomada e conseguiu, e galgou o seu espaço, continuou estudando, criou, desenvolveu teorias, foi lá, aplicou, enfim, foi um cara brilhante, mas acima de tudo, pela sua persistência, pela sua capacidade, pela sua luta, tá ok? Então isso é o que muito me chama a atenção e que faz dele, para mim, sabe, um grande cientista, um cientista, assim, de todos os grandes nomes, assim, um que realmente merece destaque, assim, entre tantos gênios aí, beleza? E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram justamente aí desse vídeo, se gostaram aí justamente desses comentários, dessa dica aí e tudo mais, fique à vontade aí, contribua aí com seus amigos e bora rodar. A gente se vê nessas estradas da vida.